Imagine estar em um mundo completamente destruído, onde tudo o que você conhecia desapareceu. Após cumprir uma missão divina monumental, Noé saiu da arca para recomeçar a vida com sua família. Mas por que esse homem, escolhido por Deus, seria a primeira pessoa a se embriagar? Bem-vindo ao canal Bíblia pela Fé. Hoje, vamos explorar uma das histórias mais intrigantes e humanas da Bíblia, que envolve fé, recomeço e as falhas que todos carregamos. Prepare-se para uma viagem pela narrativa bíblica, com detalhes que você talvez nunca tenha notado. Antes de entender o episódio da embriaguez de Noé, precisamos voltar ao começo. Noé foi escolhido por Deus em um período em que a humanidade estava afundada em corrupção e pecado. Deus decidiu enviar o dilúvio para purificar o mundo, mas salvou Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal. O dilúvio não foi apenas um evento de destruição, mas também um recomeço. Você já parou para pensar na pressão emocional e espiritual que Noé enfrentou ao ser o responsável por reiniciar a criação? Quando as águas baixaram e Noé saiu da arca, ele foi confrontado com um mundo completamente novo. Nada do que existia antes restava. A primeira atitude dele foi construir um altar para Deus, agradecendo pela salvação. A Bíblia nos mostra que Deus aceitou essa oferta e prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Imagine o alívio e a responsabilidade que Noé sentiu naquele momento. No entanto, como qualquer ser humano, ele também era suscetível a fraquezas e emoções intensas. Noé foi o primeiro homem a plantar uma vinha, segundo o livro de Gênesis. Isso nos dá uma pista sobre sua adaptabilidade e espírito de reconstrução. Mas o que levou Noé a beber o vinho produzido de sua própria colheita ao ponto de embriagar-se? O contexto histórico pode oferecer respostas. Naquela época, o vinho tinha um papel cultural e religioso, mas talvez Noé não tivesse ideia do impacto do álcool em grandes quantidades. Aqui, a Bíblia nos lembra que mesmo os maiores homens de Deus têm suas vulnerabilidades. A narrativa nos conta que depois de consumir o vinho, Noé ficou embriagado e adormeceu nu em sua tenda. Esse detalhe é crucial para entender a complexidade da história. Não se trata apenas de um evento isolado, mas de um símbolo de que mesmo os homens mais justos podem falhar. O que podemos aprender dessa cena? Você já pensou que momentos de fraqueza podem surgir, mesmo depois de grandes vitórias espirituais? O episódio se complica ainda mais com a reação dos filhos de Noé. Cam, ao ver seu pai nessa condição, zombou dele e contou aos irmãos. Sem e Jafé, por outro lado, respeitaram a dignidade de Noé e o cobriram sem olhar para sua nudez. Esse contraste de atitudes reflete o impacto das escolhas na honra familiar e espiritual. Você já refletiu sobre como nossas reações diante das falhas alheias mostram o tipo de pessoa que somos? Após despertar, Noé amaldiçoou o filho de Cam, Canaã, por sua atitude desrespeitosa. Esse episódio ilustra que nossas ações, mesmo em momentos de fraqueza, podem gerar impactos profundos em nossas relações. Mas por que essa história foi incluída na Bíblia? Talvez para nos lembrar que mesmo os escolhidos por Deus têm falhas humanas. Isso muda a forma como você vê a história de Noé? Na Bíblia, o vinho frequentemente representa alegria, celebração e bênçãos, mas também pode simbolizar excesso e perda de controle. A história de Noé é um alerta sobre os limites que precisamos estabelecer, mesmo em momentos de celebração. Quantas vezes você já se sentiu tentado a ultrapassar esses limites? Noé foi um homem de fé, mas também era humano. Sua embriaguez não define sua história, mas nos ensina sobre humildade e dependência de Deus. Afinal, Deus escolhe pessoas comuns para cumprir seus propósitos extraordinários. O que isso significa para você em sua caminhada espiritual? A história de Noé nos mostra que, apesar de nossas falhas, Deus continua a nos amar e usar para seus propósitos. Que lições você tira dessa história? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam tocadas por essa mensagem poderosa. Até o próximo episódio de Bíblia pela Fé.